verso a verso. Na escola sabatina eu aprendo a louvar e adorar. Eu aprendo a amar meu irmão e unidos cumprir a missão. Eu aprendo a amar a palavra e guardá-la no meu coração. Eu aprendo a amar a palavra e guardá-la no meu coração. Olá, meu amigo professor, aluno, meu irmão, minha irmã. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma lição da Escola Sabatina. O último trimestre do ano, quarto trimestre, estamos estudando ao longo desses 3 meses a lição cujo tema geral Educação e Redenção, e já estamos na 10ª semana, o 10º episódio da lição da Escola Sabatina, que tem como título Educação em Ciências e Artes. Você é muito bem-vindo a recapitularmos, a estudarmos um pouquinho os comentários da lição da Escola Sabatina desta semana. Para tanto, eu peço a orientação do Espírito Santo sempre ao estudarmos a lição da Escola Sabatina semanalmente, diariamente, mensalmente, através desse trimestre, e não será diferente nesse momento, e eu peço a sua atenção agora, e se puder, onde estiver, feche seus olhos e ore comigo. Pai querido, muito obrigado pela oportunidade que nos ofereces de estarmos mais uma vez estudando a lição da Escola Sabatina desta semana, deste último trimestre, neste 10º episódio. Fica conosco durante esta semana, com cada aluno, com cada professor, com cada líder de sua unidade de ação da Escola Sabatina em sua respectiva igreja. Abençoe cada um de nós, pois te oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amigo, amiga, o estudo da lição Educação em Artes e Ciências, nosso 10º episódio, tem um verso para memorizar. E o verso para memorizar desta semana se encontra no livro dos Salmos, capítulo 19, isso mesmo, capítulo 19, nós lemos o versículo 1, quando diz assim a Bíblia: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Salmo 19, verso 1. Muito bem, a Apolo 8 foi a primeira missão a levar uma tripulação humana para orbitar a Lua no dia 24 de dezembro de 1968. É o que diz a história. Os tripulantes da Apolo viram a Terra sair, assim como a Lua é vista saindo na Terra, tiraram algumas fotos e enviaram uma mensagem de áudio para a Terra nesses seguintes termos. Os cientistas leram: no princípio criou Deus os céus e a terra. Através deste ato, e enquanto exploravam e adquiriam novos conhecimentos, esses cientistas levaram à mente das pessoas a palavra de Deus e ao Criador do céu e da terra. O estudo da ciência e das artes não deve ser oposto à fé, meu amigo, minha amiga. Pelo contrário, na verdadeira ciência, nada pode haver que esteja em contradição com o ensino da palavra, uma vez que procedem ambas do mesmo autor. Durante essa semana, estamos revisando a lição da Escola Sabatina sobre artística, sobre a ciência artística, educação artística e científica. E neste comentário, nós vamos nos aprofundando um pouco mais na questão da relação entre os preconceitos que adotamos para essas atividades do intelecto humano e a revelação. Que lugar, então, segue-se a pergunta, deve ocupar ao estudarmos a natureza por meios científicos? Que relação existe entre o desenvolvimento artístico e a revelação da palavra de Deus? São muitas as maneiras pelas quais Deus está procurando se revelar a nós e nos colocar em comunhão ininterrupta com Ele. Sem cessar, a natureza fala aos nossos sentidos, amigo, amiga. O coração aberto será impressionado pelo amor e pela glória de Deus revelados através
das obras de suas mãos. O apóstolo Paulo assinala que os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua divindade claramente se reconhecem desde a criação do mundo. Romanos capítulo 1, versículo 20. Portanto, a criação é uma forma pela qual Deus se revela à humanidade. É importante lembrar que a Bíblia fornece todas as informações de que o homem precisa para a sua salvação, mas a ela, muitas pessoas dizem que e colocam alguns adjetivos, dizendo que a Bíblia é um livro de matemática, a Bíblia é um livro de história, a Bíblia é um livro de ciências. De jeito maneira, de jeito nenhum. A Bíblia, de fato, é um livro poderoso, inspirado por Deus. Não é um livro de agricultura, botânica ou medicina. Deus dotou o ser humano com a habilidade de descobrir, pesquisar e conhecer como funciona o mundo natural. Visto que Deus dotou o ser humano assim, e visto que a criação constitui uma fonte de verdade, não devemos excluir o estudo da natureza para adquirir conhecimento sobre o mundo, sobre nós, mesmo em muitos aspectos a respeito dos quais a Bíblia não nos informa. Devemos aproveitar todo o conhecimento que Deus nos disponibiliza nos dois livros, a palavra dele, a Bíblia Sagrada, e a natureza. No entanto, devemos ser cuidadosos para sempre dar primazia à Bíblia, julgando e interpretando cada novo conhecimento proveniente do estudo da natureza através das lentes da revelação. Importante, professor, a gente ter essa leitura macro, Essa leitura no geral, no conjunto de todas as coisas. O papel dos pressupostos no ensino tem uma importância que não devemos esquecer. Todos nós devemos pensar que o preconceito, de fato, ele só prejudica até mesmo no conhecimento da ciência e da revelação. E todos nós somos preconceituosos. E os preconceitos afetam nossa maneira de ver e interpretar a realidade e moldam nosso sistema de crenças. Esses preconceitos atuam como filtros pelos quais avaliamos e julgamos todas as informações que recebemos e, sem dúvida, afetarão nossa maneira de ler as Escrituras Sagradas. Existe um problema com as suposições científicas. É que, ao aceitar como verdadeiro somente o que pode ser explicado em um modelo de causa e efeito, deixa de fora, então, tudo o que é sobrenatural e miraculoso na Bíblia. Então, como resultado, são questionadas a criação milagrosa, a encarnação do Senhor Jesus, a sua ressurreição, a salvação anunciada na revelação divina. A relação da razão, por exemplo, humana com a revelação deve ser aquela em que as suposições e o conteúdo da revelação nos ajudem a interpretar as informações que recebemos e a julgar nosso raciocínio, e não uma que a razão se torna a juíza da revelação. Esse não é um caminho seguro, professor. Não é um caminho seguro, aluno, professora, aluna. Estaremos seguros sempre que julgarmos toda fonte de informação por meio da revelação divina, submetendo nossa razão a ela e não colocando nossa razão sobre a própria revelação. Isso é muito sério, Muito, muito complicado. A estética é um ramo da filosofia que tenta responder à pergunta: o que é belo? De quais coisas eu devo gostar? Ela está diretamente relacionada com a arte em suas diversas manifestações. A apreciação estética está diretamente relacionada à concepção de mundo e aos valores culturais e pessoais. Isso implica que tanto os gostos como as expressões artísticas refletem e comunicam os valores da cultura ou do indivíduo que a produz. A arte como expressão filosófica e de valor tem um grande poder na modelagem e transmissão das ideias, emoções e preconceitos que afetam nas pessoas a maneira de pensar e acreditar. Por isso, o ensino da arte deve considerar os princípios e conceitos bíblico-cristãos
para seu ensino, procurando promover a produção e a reprodução de expressões artísticas que forneçam esses valores. Eu concluo dizendo para vocês que o nosso poderoso Deus nos criou na capacidade de raciocinar, pesquisar, adquirir conhecimento sobre sua criação e também com a capacidade de nos expressarmos criativamente por meio das artes. Visto que o objetivo da educação cristã é desenvolver as habilidades físicas, mentais e espirituais, o desafio para os educadores cristãos é o desenvolvimento dessas qualidades para o benefício presente e eterno da humanidade, bem como a glorificação do nosso eterno Deus. Por isso, o chamado a cada educador é para ensinar de modo consciente e intencional as ciências e as artes a partir dos princípios maravilhosos da palavra de Deus, dos princípios pressupostos aqui deste livro sagrado, a fim de fortalecer a fé daqueles que são ensinados para que o fruto da educação cristã sejam pessoas, no caso, que aceitem a palavra de Deus como autoridade suprema e que coloquem seus próprios pensamentos, ideias e conhecimentos sob julgamento e autoridade da revelação divina. Se você puder, durante essa semana, procure estudar mais sobre ciência e a palavra de Deus. Se esmere, faça parte deste grupo de estudiosos da palavra de Deus. E nesta semana que estamos falando da educação em artes e ciências, é importante lembrar que a ciência não se opõe às Escrituras e que as Escrituras não se opõem à ciência, porque aprendemos que as duas coisas têm o mesmo autor. E o autor é aquele que fez os céus e a terra, o mar, tudo o que neles há, inclusive você e todos nós. Se puder, e onde estiver, feche seus olhos e ore comigo. Pai querido, muito obrigado pelo estudo da ciência, pelo estudo da Tua revelação, da Tua palavra. E maravilhosa foi essa lição desta semana, explicando para nós que ambos os livros da natureza e a Tua revelação não se opõem, porque tem como Criador, mantenedor, o Deus Todo-Poderoso. Abençoe cada aluno, cada professor, cada estudante da Tua palavra, na sua unidade de ação. Que o Senhor nos ilumine cada dia para que possamos compreender a Tua revelação, a Tua inspiração. Dá-nos uma semana de ótimo estudo da Tua palavra, pois oramos-te agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, querido amigo, amiga, professor, professora, meu irmão, minha irmã, a lição da Escola Sabatina, lição de número 10 desta semana fica por aqui. Que você e eu tenhamos uma ótima semana de estudo desta lição. Até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima semana, até o nosso próximo episódio. Que Deus te abençoe. Tchau.